Edna Araújo, canal de Deus a ministrar a nós, amém? Eu queria, em nome de Jesus, convidar você mais uma vez a ficar em pé, para nós orarmos. Ela vai falar também sobre o seu livro, mas hoje o Senhor separou para ela estar ministrando para nós, ser canal dele a ministrar a nós. E antes dela ser esse canal, nós enquanto igreja vamos ser canal de Deus na vida dela em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome por tudo que tu és, Senhor. Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, e queremos entregar a tua filha em tuas mãos. Tantos desafios que tu colocaste na mão da tua filha. E ó Deus, nessa noite nós queremos abençoá-la como abençoar a tua casa. E profetizar, ó Deus, o melhor dos céus sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Sobre, ó Deus, os sonhos que tu tens gerado para ela, Senhor. Senhor, e pedimos a Ti que Tu a use como canal Teu a ministrar a nós. E nós, ó Deus, sejamos nessa noite como terra fértil a ouvir a Tua palavra, para que haja crescimento, para que haja entendimento, para que haja amadurecimento em nome de Jesus. Que a Tua palavra gere cura a nós, que a Tua palavra gere restauração. Assim, ó Deus, nós oramos gratos, entregando a Tua filha em Tuas mãos. Amém. E amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que tenho de estar aqui, neste lindo templo, pela primeira vez. E já pedindo o apoio do sonoplasta, porque nem os meus cabelos, nem a minha voz são as mesmas hoje. São os mesmos. Estou bastante afônica. Peguei uma temperatura diferenciada bruscamente, né? Do quente para o frio. Fiquei afônica, mas eu quero entregar nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e, na ocasião, também agradecer a Deus pela vida do reverendo Jean Brasileiro. Obrigada, sua amada esposa. Obrigada pelo carinho, seus filhos, essa linda igreja. Eu tenho aqui vários amigos, né? Eu já pude ver aqui vários queridos que me conhecem. E eu também estou aqui com meus intercessores direto, que é o meu esposo, pastor Otaviano Rodrigues, que está aqui. E minha mãe, missionária Edileuza, que está aqui também. Meus filhos, né? O Guilherme e o Mateus, que agora também é nosso filho. Uma alegria muito grande estar em família. Queridos, eu quero entregar essa palavra nesta noite e com muito temor, né, e dependência do Senhor. Eu não me lembro um dia que eu tenha pregado tão rouca. Cantar, eu já cantei várias vezes. Agora pregar é um desafio. Mas vamos lá. Quero também louvar a Deus pela minha amiga Ana Kelly, né? Uma bênção, uma querida. Que bom encontrá-la e vê-la frutificando na obra do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta, no capítulo 5. Glória a Deus. Tá dando para entender a voz? Tá dando? Tá? Obrigada. Quem fez assim? Obrigada. Vocês são bênçãos, gente. Obrigada. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez
novo. Amém? Eu vou ler apenas esse versículo e, para entender melhor, eu estou tendo a alegria de lançar aqui o livro Curando Feridas da Alma. Esse livro, ele traz aqui uma palavra principalmente instruída pela palavra do Senhor e pelo poder do perdão. Obrigada, amigo. Pelo poder do perdão. Um tema necessário para os nossos dias. Um tema tão direto e que muda a história e que muda o cenário. Quando a gente, então, põe o nosso coração propenso a perdoar. Para falar desse tema e falar então, eu quero lembrar que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o que acontece? O Espírito Santo passa a morar em nós. E com isso, agora no nosso corpo, o Espírito Santo morando em nós, ele passa a dar vida espiritual à nossa vida. E nós então passamos por um processo de transformação. Porém, quando nós estamos propensos às fortalezas, que fortalezas são essas, Edna? Eu explico. Quando nós estamos propensos a essas fortalezas, muitas vezes, na nossa caminhada espiritual, nós estagnamos, nós paramos e não desenvolvemos e não vamos sendo transformados, porque estamos parados. Afinal, o que eu li, quando nós então temos Cristo, as coisas velhas ficam para trás, pelo menos assim deveria ser. Mas então por que tantas pessoas, mesmo na igreja, vivem uma vida muitas vezes caótica e infrutífera? Eu tenho entendido que quem está ferido, fere. Quem está magoado, magoa. Eu tenho entendido que quando nós então buscamos em Deus uma transformação, uma cura, isso é possível. Amém ou amém? Glória a Deus. E para entender melhor, eu quero dizer para vocês que muita gente aqui me conhece, porém muitos não. Eu nasci num lar evangélico. E nesse lar evangélico eu fui criada num lar de milagres, porque meus pais eram missionários. Então eu fui sempre envolvida com as coisas de Deus. Porém, sendo criada na igreja, eu fui crescendo no ambiente infantil e depois adolescente e jovens. E aí eu observava que pessoas na igreja continuavam como aquelas velhas criaturas, continuavam caóticas, continuavam infrutíferas. E aí eu fui buscar em Deus uma resposta. E aí eu vi que Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, e ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E que fortalezas são essas? Soberba, sofisma, altivez, a comparação, a inveja, o ciúme, a falta de perdão. Tantas coisas que acontecem. E somos propensos a isso. Entenda, nós ainda não estamos prontos. Nós ainda não estamos prontos. Estamos numa caminhada. Nessa caminhada, somos transformados de glória em glória. Amém? Aleluia.
E aí eu fui entendendo e buscando em Deus respostas. Foi então quando eu comecei a escrever esse livro, Curando Feridas da Alma. Edna, mas você escreveu sobre pessoas, situações, testemunhos diversos. Sim, mas eu também escrevi sobre mim. Porque um dia eu também precisei perdoar. Um dia eu também precisei vencer essa fortaleza, a mágoa, os traumas. Pois é. Mas para falar disso, eu quero trazer a palavra do Senhor Jesus. Quando em Gênesis, no capítulo 50, e no versículo 19, está escrito: E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu tenho aqui pelo menos 14 fortalezas que eu trato no livro. Mas nesta noite eu falo sobre o perdão, um tema tão necessário. E para falar sobre o perdão, o maior deles, a gente sabe, está escrito na Bíblia Sagrada, foi o perdão de Cristo por nós. Quando Ele entrega a vida dEle pela nossa vida, Ele então morre por nós, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Falar desse perdão é glorioso. Porém, eu escolho nesta noite falar também desse perdão de José. Para entender melhor, a gente conhece bem a história. José, aos 17 anos, ele está sobressaindo na sua casa. Seu pai, Jacó, dá a ele uma túnica diferenciada. Ele era responsável, ele era administrador, ele tinha a liderança. Muito bem. E além de tudo, ser o filho amado de Jacó, ele então tem revelação, tem sonho. E ele começa a contar os seus sonhos e incomoda muito os seus irmãos. Incomoda tanto que começa a crescer neles uma fortaleza terrível, que é a inveja, o ciúme. Muito bem, o ciúme deles foi tão terrível que um dia eles intentam matar José. É interessante que a gente entende os caminhos do Senhor. A gente entende que na hora do deserto, na hora da luta, da provação, na hora do problema, muitas vezes somos tomados pela aflição da vida e não conseguimos enxergar muita coisa. Mas eu aprendo na vida de José que independente da situação, independente do deserto, das dores da vida, nunca deixe de temer a Deus e de confiar nele. Porque Ele tem sempre um socorro. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Então, quando um dia ele vai procurar os seus irmãos, a pedido do seu pai, ele chega então até onde estão os seus irmãos. E eles então intentam matá-lo. Rúben, o mais velho, diz: não façam isso. Façam isso. Mas então, eles jogam José num poço. E José ali naquela aflição, sem entender muita coisa, diz: meus irmãos, o que é isso? O que vocês estão fazendo? E eles estão ali fora comendo, enfim, rindo, bebendo. Até que então, vem uma caravana dos ismaelitas. E aí Judá tem a ideia: vamos vendê-lo. Vende José.
José vai parar na casa de Potifar. É comprado como escravo. E José, então, começa a trabalhar naquele lugar. E sabe o que eu entendo, queridos? Aquele que teme a Deus, aquele que tem o coração voltado para Deus, aleluia, ele consegue demonstrar um diferencial aonde quer que ele esteja. Sabe aquele filho na escola, em que a professora olha e diz: esse menino é diferente, o seu filho. Sabe aquele jovem, aquele adolescente, enfim, na faculdade, que quando alguém olha para você e diz: você é diferente, é a glória de Cristo, é a graça de Cristo sobre a tua vida, amém ou amém? Meus jovens, aleluia. E aí José, a Bíblia diz que Potifar observa que aonde ele põe as mãos, prospera. Aonde ele põe as mãos, prospera. E diz a Bíblia que os olhos de Deus estavam sobre José. Aleluia. Mesmo naquela situação de escravo, ele decidiu servir com excelência. Aleluia. E sabe o que acontece? Só que não bastava o poço, não bastava ser vendido. Agora a mulher de Potifar o tenta. Um dia que todos os empregados da casa saem, ela cria uma situação e tenta-o. Ele então foge. E a gente conhece a palavra. Quando ele foge, ele vai parar na prisão, porque ele é caluniado. Aquela mulher fica com a roupa dele, com a capa, e diz que ele havia tentado ela. E ele então vai para a prisão. E de novo, naquele lugar terrível, inóspito, terrível, ele está ali e a Bíblia continua dizendo: ele prosperava naquele lugar. Ah, querido e querida, aleluia. Aonde quer que você ponha as tuas mãos, aonde quer que você ponha os teus pés, aonde quer que Deus te leve, aleluia, você foi feito, você foi preparado, você foi forjado, aleluia, para ser um diferencial neste momento, naquele serviço, naquela escola, naquela faculdade, naquele ambiente, na tua vizinhança, entende? Sabe por quê, reverendo Jean Brasileiro, meu amigo? Eu tenho entendido, pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes diz isso e é muito real. O mundo só consegue ver Jesus na igreja e através da igreja. E eu quero te perguntar: quantos estão aqui nestes dias caóticos, mas estão refletindo a glória de Deus? Levante a tua mão e diga um glória a Deus. Você está refletindo a glória de Deus. Aleluia. O mundo vê Jesus através de você, através de nós. E sabe o que acontece? Naquele lugar inóspito, terrível, o carcereiro vê que Deus era com ele, que ele tinha um diferencial na vida dele, e entrega toda a responsabilidade nas mãos de José. E José está ali, e eu imagino ele orando todos os dias: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de meu pai Jacó, aleluia. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, até que 2 homens são presos, e os 2 homens sonham, e José então interpreta aqueles sonhos. Um iria morrer, o outro iria voltar a servir Faraó. Muito bem, como ele revelou, como ele decifrou aquele sonho, traduziu, aconteceu. Um morre e o outro volta a servir a Faraó. Mas
Olha o que José diz. Olha, você vai voltar e vai servir a Faraó. Fala de mim para ele. E sabe o que diz a Bíblia? 2 anos se passaram. Eu quero dizer algo para alguém que está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, eu sinto a graça do Senhor Jesus. Quem sabe você está aqui nesta noite e está dizendo: parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não está me enxergando. Mas a palavra que eu tenho para te dizer nesta noite é: tudo vai acontecer no tempo de Deus. E será um tempo onde todos verão o que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia! Você vai ver o que Deus vai fazer. Queridos, e é muito lindo entender que 2 anos se passam e agora Faraó sonha. Ele chama os adivinhadores, chama magos, chama todo mundo para tentar interpretar o sonho dele que incomodou. E ninguém conseguia interpretar. Mas é lindo entender que então chegou o momento de José. Chegou o momento oportuno e propício. Aquele que vai chegar na tua vida. Aleluia. E então, aquele copeiro lembra-se de José. E conta para Faraó o que havia acontecido, que ele interpretou o sonho dele e do outro. E como tudo aconteceu. Faraó manda chamar José. E José então vai até ele. E é lindo, gente, esse momento para mim é um momento muito poderoso. Porque eu imagino José diante de todos aqueles homens, adivinhos, magos, adivinhadores, aqueles príncipes, tantas pessoas ali. E eu imagino José chegando, aleluia, cheio da graça e da glória de Deus na vida dele, refletindo Deus. E aí então ele ouve o sonho. E ele então interpreta. E ele exalta o nome de Deus quando vai então interpretar. E é lindo entender que naquele momento, eu imagino a graça do Senhor descendo sobre aquele ambiente. Eu imagino cada frase que ele colocava, era a graça do Senhor, a unção de Deus sendo derramada naquele ambiente através dele. E ele diz: 14 anos, 7 anos de prosperidade, de abundância, de bonança. 7 anos de escassez. Porque as vacas magras comiam as gordas. As espigas ruins destruíam as boas. E ele interpreta. E naquele momento da interpretação, ele vai além. Porque tem a graça, quem tem a graça de Deus e a revelação de Deus não é limitado, vai além. Aleluia. 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 Vai além. Eu lembrei agora, reverendo Jean, de um caso lá de São Paulo, meu bem lembra. Um moço simples. E uma empresa, uma fábrica que fabrica carros da Alemanha. Ia lançar um carro aqui no Brasil. Veio o carro, eles desmontaram. Quando montaram de novo, não funcionava. Aí olha que coisa linda. Lembrei agora. Chamaram o técnico da Alemanha, chamaram, enfim, pessoas capacitadas, ninguém conseguiu resolver. Aí esse moço, que nos contou o testemunho, ele disse que ele foi até lá, foi naquele carro. Ele disse que era uma sala, tinha um vidro, aqueles homens, grandes homens, ficaram olhando, olhavam para ele, e no meio daquela sala ele estava ele, com aquele carro. Ele disse que tentou pela manhã, entrou à tarde, nada.
E ele estava ali sozinho naquele ambiente, porém do outro lado do vidro, aqueles homens olhando ele. Até que ele disse, quebrou o protocolo. Ele disse que ele se debruçou sobre aquele carro e orou. Ele começou a orar. Ele falou, Deus, o Senhor pode, capacita-me. E na hora que ele estava orando, o Espírito Santo de Deus falou com ele, uma balança. Aí ele pede, ele entendeu, terminou a oração, ele pede uma balança. Aí chega diante dele a balança. Aí ele pega os 2 pinos da frente do carro, do novo carro que seria lançado. E ele pesa. Por mais que os pinos eram exatamente iguais, um tinha o peso maior que o outro. Aí ele encaixa eles perfeitamente. E começa a funcionar o carro. E sabe o que ele disse? Ele então evangeliza aqueles homens que ali estavam. E mostram o poder de Deus. Porque aquilo que é impossível para mim e para você continua sendo possível para Deus. Aquilo que você não consegue resolver, quem sabe na tua empresa, Ele é capaz de te mostrar e te dar estratégias e fazer você glorificar o nome dEle. Quem recebe? Amém ou amém? Aleluia. E aí, queridos, é interessante que, além dele entregar a interpretação, agora ele mostra o seu lado de administrador, de líder. Ele diz com toda a autoridade, acho lindo entender isso, esse momento. Faraó, vejo no teu rei um administrador que possa durante os 7 anos guardar, para quando vir então os 7 anos de escassez, você tenha, o Egito tenha abundância de pão. Muito bem. Aí é lindo entender. Eu imagino o Faraó olhando para um lado, olhando para o outro, meu tangedor. Em quem eu vou encontrar um homem com o Espírito de Deus como você? É você, José, que vai ser esse homem. É você. É você. E ele, naquele momento, coloca nele roupas novas, linho. Coloca o anel de autoridade. Coloca nele o cordão de ouro. E manda ele então passear para aquele lugar. E as pessoas tinham que curvar-se perante José. José então domina aquela situação com a direção de Deus. E de fato, durante os 7 anos, ele começa a juntar os celeiros e celeiros, a 5ª parte, e vai juntando até que a Bíblia diz que ele não tem mais, ele para de contar, porque ele vai juntando, e ia prosperando. E ele se casa, e ele tem 2 filhos. E o primeiro filho, Manassés. Qual o nome do primeiro filho? Dá para ser mais forte. Eu estou rouca, vocês não, né? Vamos lá? O nome do primeiro filho? Muito bem. E o significado? Deus me fez esquecer. Eu profetizo nessa noite sobre essa palavra. Para pessoas que aqui estão, que os dias não têm sido fáceis. As dores têm sido grandiosas, eu sei. Mas lembra do momento oportuno que vai chegar na tua vida, Quem recebe? Que vai chegar na tua vida. Pois é. Aleluia. Esse momento oportuno vai chegar. Aleluia. Aleluia. E é muito lindo entender o que Deus faz. É muito lindo entender a forma com que Deus trabalha. É muito lindo. Porque os momentos de dores e de aflição, porque isso aconteceu na minha vida, na minha família.
Toda dor que um dia eu passei, hoje eu olho para trás, foi tão pequeno, parece, não dói, porque eu venci essa fortaleza, eu venci meus traumas, minhas dores. Deus me fez esquecer, ou seja, ainda que venha uma lembrança, não dói mais. Aí vem Efraim. Qual o nome do segundo filho? Qual o nome do segundo filho? Isso. E o significado? Ó, na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Eu sei que existem pessoas preocupadas, ansiosas, com uma ansiedade exacerbada, querendo, quem não sabe, fugir da situação, fugir do lugar, fugir de um casamento, fugir da cidade, fugir. Mas a palavra é direta para você nesta noite. É aí que Deus muda o cativeiro. É aí que Deus vai te fazer prosperar. Amém ou amém? Aleluia. Eu sinto a graça do Senhor sendo derramada. Aleluia. Glória a Deus. E aí, queridos, chega os 7 anos da escassez. Mas lembra? No Egito tinha comida, fartura. Deus estava sobre José. Deus estava sobre a sua administração. Deus estava sobre a sua liderança. Aleluia. E sabe o que acontece? A gente sabe a história. As pessoas começaram a vir comprar no Egito, comprar comida. E lá na casa do seu pai, Jacó, a comida começa a faltar. E eles ficam sabendo que no Egito tinha para comprar. E ele então envia os seus filhos para comprar comida. Muito bem. E aí lá no início, quando José sonha, ele via o feixe dele no alto e os demais feixes, que significavam os seus irmãos, que se dobravam sobre o feixe grande, que era ele. Isso vai acontecer neste momento, porque quando eles chegam, eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. E quando José vê, José reconhece, começa então a fazer ali algumas perguntas, até que José diz, são espias. José estava testando eles. São espias. E sabe o que eu acho interessante? Que muitos testes José faz com eles. Muitos testes. Vou ser rápida. José manda eles de volta e pede então que um dos irmãos fique, tragam Benjamim. E começa aqueles testes que a gente conhece, é muito interessante. Até que vem então Benjamim, e aí ele diz que vai segurar Benjamim, e fica o outro irmão, Judá. Lembra de Judá? Aquele que vende José? Judá diz para ele, deixa eu ficar no lugar de Benjamim. Estava sendo vencido uma fortaleza ali. Agora Judá estava se colocando no lugar de um irmão, quando antes vendera o outro. Entende? Deus transforma. E aí, queridos, é interessante que naquele instante em que José então faz aqueles testes e vem, então ele libera, e aí coloca ali uma taça. E quando ali no saco de Benjamim, que era o seu irmão mais novo, então quando os guardas vão até eles veem ali que a taça, eles estavam tranquilos, ninguém tinha roubado, não, jamais. Mas eles encontram a taça justamente no saco de Benjamim. São muitos testes que ele vai fazendo, muitos testes, até que eles voltam. E nesse período, José chora,
chora, chora e chora. Tem uma hora linda que a Bíblia diz que José, no momento, ele chorou tanto que toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. Mas sabe o que eu entendo aqui? Ele estava procrastinando. Ele estava fazendo testes. Ao meu ver, ele estava procrastinando. É porque eu quero dizer algo para você nessa noite. Que sabe que tem que perdoar. Que sabe que tem que zerar a conta. Mas você está procrastinando. Até quando? Se o perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Zera a conta hoje. Hoje é dia de perdão. Aleluia. Hoje é dia de você vencer essa fortaleza. Que você dorme com ela. Que você acorda com ela. Que você almoça e janta com ela. Que você viaja de férias, mas ela está com você. A fortaleza, a mágoa. A mágoa. Para de procrastinar. Perdoa. Seja livre. E aí José então decide, quando eles estão na casa de José, tira todos os outros funcionários, ficam só eles. Até que José então quebra o gelo, quebra a situação, tira as suas indumentárias. E a Bíblia diz que ele se apresenta: eu sou José. Eu sou José. Que momento foi aquele? Que momento foi aquele em que eles se abraçam? Benjamim, Judá, Simeão, todos vêm, se abraçam. E é um momento de perdão, de comunhão. Imagina tantas coisas que passam na mente, tantas histórias. Mas importava aquele momento de comunhão e de perdão. José estava livre de verdade. Livre. E a gente conhece a história. Vem o pai, vem Jacó, e agora todos os irmãos juntos. Eles vão até Faraó. E Jacó, olha o que a Bíblia diz. Jacó abençoa Faraó. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade. O que Jacó tinha? Dá para ser mais forte? Só os jovens aqui. O que ele tinha? Gente bonita. Autoridade. Porque quem tem autoridade tem. Quem não tem, não tem. Mas quem tem, tem. E ele abençoa Faraó. Faraó dá para ele ir para os seus filhos a melhor terra, o melhor lugar. Tudo em abundância. Só que aí vem o que eu li. Um pouco antes, Jacó morre. Antes de morrer, ele abençoa os filhos e os netos. Mas Jacó morre. Aí lembra o que eu li em Gênesis 50? E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Por quê? Porque o pai, agora morto, eles imaginaram: José agora vai se vingar, vai nos destruir, vai acabar com a gente. Oh, queridos, oh, José estava livre. José estava livre. Livre. E aí sabe o que ele diz? É lindo. Por acaso estou eu em lugar de Deus? Sabe o que eu entendo com isso, reverendo? Existem pessoas se colocando no lugar de Deus. Minha amada pastora, existem pessoas se colocando no lugar de Deus. Eu não perdoo.
ele é que tem que vir, ela é que tem que vir. Existem pessoas se colocando no lugar de Deus. Mas hoje eu tenho uma palavra direta para o teu coração. É você que precisa ser livre. Então libera hoje o perdão. Seja livre hoje. Amém ou amém? Aleluia. Então naquele momento de novo José diz, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O perdão de José foi genuíno. Mas só para dizer para vocês essa parte que eu acho muito linda e para fechar mesmo. Gênesis 49, 22. Antes de Jacó morrer, olha o que ele diz. José é um ramo frutífero. Aleluia. Ramo frutífero junto a uma fonte. Seus caminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e os flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme. E os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. O pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos dos céus do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios da madre e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Aí eu fiquei pensando sobre isto aqui que ele disse, seus caminhos se estendem, seus raminhos se estendem sobre o muro. Aqui tem uma palavra para o meu e para o teu coração. A bênção dispensada sobre a vida de José. O pai dele está dizendo, ele é ramo frutífero. Só que, sabe aquela casa, de repente a sua, não sei, que tem uma árvore plantada junto ao muro. E quando então, as folhas, elas vão além do muro. E tem, quem sabe, igual esses dias, mamãe tirou ali, no córrego do ouro, limão, né? Estava fora do muro, limão. E tomamos uma deliciosa limonada. Enfim. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que as bênçãos que estavam sobre a vida de José, estavam agora se estendendo sobre toda a sua família. E é o que eu quero profetizar nesta noite sobre você. O que você veio buscar nesta noite, me ouvir com toda a falha, com toda a dificuldade, mas você está aqui, obrigada pela paciência. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que você veio buscar, você vai levar. Nada o impedirá, nada impedirá de você levar o que você veio buscar aqui nesta noite. Meus irmãos da live, você vai receber tudo que você, aleluia, que deseja ao teu coração e além, aquilo que Deus sonhou para você. Hoje, através deste culto. E o que Deus está te entregando, vai além. O que Deus está entregando para você, vai chegar até a tua família. Vai chegar até a tua vizinhança. Tem gente recebendo. Vai chegar a tua vizinhança. Vai chegar até o trabalho. Vai chegar até a Laxuricandará. E vai chegar no teu bairro. Vai chegar na tua cidade. Vai chegar na faculdade, na escola. Vai chegar. Porque você é ramo frutífero. Amém, amém. Você é ramo frutífero. Aleluia, eu profetizo isso na tua vida. As bênçãos que estão sobre José aqui estão se estendendo. E para fechar, eu comecei lendo, vocês lembram? Segunda carta aos Coríntios, falando sobre o novo nascimento. E dizendo que pessoas estão paradas no caminho.
por falta de um perdão, estagnadas, improdutíveis, infrutíferas. Aí você depara com esta palavra e entende a importância de ser livre. Entende a importância de deixar o Espírito Santo de Deus transformar a você, transformar a tua vida, ir transformando a tua vida. Entende isso? Aí pelo poder da palavra, você entende que é possível sim, você receber hoje uma cura na alma. A alma que faz parte deste corpo que Deus te deu. E agora o Espírito Santo de Deus morando em você, o teu espírito, então, vivifica e tem vida. E o que eu tenho te dizer, não deixe que nada impeça a tua entrada no céu. Não deixe que nada impeça a tua prosperidade ainda aqui na terra. Não deixe que nada impeça. Se você tem algo, Edna, você fala de muitas fortalezas. Sim, hoje eu falei só de uma. Tem pelo menos 14 aqui. E eu tenho histórias aqui incríveis, inclusive a minha. Porque um dia eu precisei perdoar o meu pai. O meu pai. Lembra aquele missionário que eu disse no início da palavra? O meu pai um dia, ele quando foi orar por um homem, uma pessoa, o inimigo usou a boca daquela pessoa e disse: vou te pegar na esquina. Disse para o meu pai. Aí então, meu pai era um homem de monte, sempre buscando a Deus. Acho que ele não deu muito crédito. E de fato, como aquele profeta disse, ou melhor, como aquele demônio disse na boca daquele homem, aconteceu. Meu pai cai, tem uma queda espiritual terrível. Trouxe muita mágoa, muita tristeza, muito trauma, muita dor. Foram muitos anos orando pela vida dele. Mamãe sempre uma mulher de oração, de campanha, dizendo: vamos orar pelo teu pai. Não vamos desistir dele. Oramos, e ele ia e voltava. Muitas dores, muitos traumas. Até que um dia mamãe disse: quando ele vier de novo, eu não vou aceitar. Porque são tantas dores que ele causa. Eu respeitei, nós respeitamos o sentimento dela. Mas aí lá em São Paulo, pastor Júlio Ribeiro entra no nosso escritório, na gravadora, e diz para a mamãe, em profecia: aquele lá, meu pai, né? Eu o amo. Ele está no chão, mas eu vou levantá-lo com as minhas mãos. Aceita. Falou para a mamãe: aceita. Muito bem, eu tinha acabado de casar. Morávamos em São Paulo, no centro da cidade. Mamãe em Guarujá. Papai chega um dia, sentado na nossa frente, humilhado. Ele conta, ele diz: eu fiz muita maldade, eu não mereço o perdão de vocês. Mas se você puder me perdoar, se vocês puderem me aceitar de volta, me dar uma chance. Eu falei, liguei para a mamãe, falei: mãe, papai está aqui, posso levar? Ela disse: pode. Levei ele para casa da mamãe. Ao chegar lá, era um final de tarde. Ele coloca no quarto eu, minha mãe e meus 3 irmãos. E a gente pensava que ele não observava a gente, porque ele era tantas idas e vindas, mas observava. Porque ele começa então a falar para minha irmã mais nova as qualidades e defeitos, qualidades principalmente. E então ele, naquele momento, ele pede perdão e abraça. E fala para minha outra irmã e para o meu irmão. E quando veio para mim, e ele falou coisas tão curadoras, tão curadoras, tão curadoras. Porque ele sabe que no período eu tive que segurar a família financeiramente. E graças a Deus por todos os CDs que eu vendi, que muito abençoaram a minha família. Graças a Deus. E aí ele fala para mim, quando chega na minha mãe, ele diz: minha esposa, mulher da minha mocidade,
eu nunca deveria ter feito isso com você. Me perdoa. E nós já estávamos os 4, os 5 abraçados, chorando, numa tarde de comunhão, no momento oportuno, no momento de libertação, de cura na alma, de cura dos traumas. Papai viveu com a gente depois daquele dia 17 anos. Até que no dia 1 de janeiro de 2018, nós fomos orar na serra. E aí a irmã, estávamos num culto na casa dela. E ela, com os braços cruzados, quietinho. E ela olha para ele, eu nunca vou esquecer. Ela olha para o meu pai e diz: Deus está me dizendo que o Senhor é um príncipe. E nós começamos a chorar e entender que Deus, Ele nos vê por dentro. A gente vê a casca, a gente vê o estereótipo, mas Deus te conhece por dentro. Aleluia. Então, terminou aquele culto e ela disse para mim, prepara o coração, porque Deus vai abraçar o seu pai, ou seja, vai levá-lo. Eu entendi. E aí no dia 19 de janeiro do mesmo mês, antes de chegar na rádio, onde tinha o programa Amor Maior, antes de chegar na rádio, eu tive desejo de ir na minha casa. Fui até ele. Papai naquela semana tinha tido febre. E ele sempre eu nunca vi meu pai com febre. Naquela semana ele teve febre. Eu tinha que fechar o portão para ele não sair, porque ele queria sair com o seu radinho evangelizando. Porque quando a voz começou a falhar o músculo, ele tinha o seu radinho que ele saía evangelizando por todos os lados e cantos. E aí, só que aquela semana com febre não dava. Eu tinha que trancar o portão para ele não sair. E ele tinha feito vários exames e não tinha saído os resultados ainda. E nesse dia, quando eu fui lá, eu vi ele tão debilitado. Eu pus a mão na cabecinha dele e disse: Deus, cura meu paizinho, Deus. Cura meu paizinho. Então, naquele momento, eu orei, saí e fui para a rádio. Antes de chegar na rádio, mamãe me informou que papai havia partido para os braços do pai. No outro dia, pela manhã, no memorial, então me passou a palavra. Estava minha família e todos os amigos. Foi um ímpeto, eu não esperava, mas fiz. Me indicou a fazer, me impulsionou a fazer. Eu levantei a minha mão e disse para minha família: reverendo, vencemos. Vencemos. Porque por muitas vezes o inferno tentou levar essa vida, mas não levou. Aqui está só a caixinha. Ele já está nos braços do Pai. Aleluia. Ter amado mais e perdoado sempre. Valeu a pena ter amado mais e perdoado sempre. Eu fui lançar o livro dias atrás, reverendo, esposa, no Lagomar. E na hora que eu estava dedicando o livro, uma fila se formou e até que uma moça chegou perto de mim, bonita, e ela disse assim baixinho para mim: pela primeira vez, eu, meu esposo e os meus 2 filhos estamos ouvindo uma palavra para a família, porque eu contei o meu testemunho lá. E ela disse, muito tocada, e disse: só tem um problema. A minha filha que aqui está, eu acho que 14 anos, muito nova, ela não perdoa o pai. Irmãos, eu peguei na mão daquela mãe, daquela filha, e eu disse para aquela filha: você ama o seu pai. É porque a dor está trazendo confusão no seu coração, mas você ama o seu pai. Orei por elas ali na mesa mesmo e liberei. Muito bem. Dias depois, na sexta-feira, ela me contou, a mãe me contou, sai o pai e a filha para lancharem juntos. E conversam e se perdoam, e conversam e se perdoam. E ele dá para ela muito
muitos conselhos. E há um momento de comunhão entre eles. Mas no sábado, reverendo, aquele moço sofre um acidente e morre. E eu fiquei pensando, já imaginou se não tivesse essa oportunidade para essa filha? Ela liberou perdão antes. E é o que eu tenho para dizer nesta noite. Zera a conta. Zere a conta. A pessoa está próxima, peça perdão, perdoe. Está longe, manda WhatsApp. Faz. Mas hoje, zere a conta. Porque o perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Amém ou amém? Quero agradecer. Eu vou terminar, gente. Eu estou amando estar aqui com vocês. Eu amo entregar a palavra. E eu sei dos testemunhos que virão. Porque eu tenho recebido todos os dias testemunhos. Eu sabia que Deus ia fazer coisas lindas, mas Ele está me surpreendendo. E eu quero que Ele me surpreenda também, através do teu testemunho. Amém? Você recebe essa palavra? Quantos recebem? Deus vai te dar forças para você que precisa perdoar, para você que precisa liberar perdão. Deus vai te dar forças para isso. E haverá testemunhos, porque depois do perdão, vai vir uma prosperidade. Vai vir uma prosperidade. Portas que você achava que não ia abrir, vai se abrir. E será derramado algo tão poderoso sobre você e sobre os teus. Os ramos serão frutíferos e vão além. Amém, queridos? Obrigada, reverendo Jean Brasileiro, esposa, ministério. Amei essa igreja linda. Que Deus abençoe vocês a cada dia. Obrigada, meu tangedor. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém. Queridos, se coloque de pé. A Edna esteve ministrando sobre aquilo que Deus gerou no coração dela, falando sobre a questão do perdão. Eu entendo que sempre quando Deus gera algo em nós é porque tem alguém que precisa, que não tem a ver com quem ministra, mas tem a ver com aquele que libera a palavra, que é Deus. Eu quero dar a oportunidade a você de sair do teu lugar e vir ao altar, porque talvez você esteja vivendo um tempo onde você não consegue perdoar alguém. Você esteja vivendo algo onde você tem vivido crises de relacionamento, onde você precisa alinhar e muitas vezes você não sabe como. Ei, está na hora de você zerar a conta nessa noite. Está na hora de você zerar a conta. E isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a Edna, tem a ver com você e com Deus, porque Ele está nos dando essa oportunidade nessa noite. E eu quero desafiar você a sair do teu lugar enquanto nós louvamos ao Senhor e vir ao altar do Senhor e conversar com Ele, colocar a sua crise diante do Senhor, colocar a tua causa diante dEle, colocar suas angústias diante dEle, colocar a sua dificuldade, talvez, de perdoar diante dEle, porque eu sei que quem faz a obra é Deus, mas quem tem que ter ação é você, sou eu. Então, querido, se você desejar, sai do teu lugar e venha ao altar para que a Edna esteja orando por você em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos adorar em nome de Jesus. Feche-me ao fim, e quanto tempo isso levou, o meu aleluia se ressoou. Nova canção me deste, e para ti
tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Senhor, a tua unção está sendo derramada neste lugar, meu Deus. A tua unção está sendo derramada aqui, Pai. Há perdão, Senhor, na casa. A cura na casa. A cura na alma, Senhor. Satanás pensou que ia destruir esse casamento. Acabou o teu reinado, porque haverá perdão. Haverá perdão. Haverá o amor ágape. Haverá o amor ágape. Haverá o amor ágape. Haverá o amor eros. Haverá amor, amor, amor. Haverá comunhão. Quantas decepções, quantos traumas, quantas dores, quantas feridas, quanta depressão, quanta ansiedade, quanto pânico, quanta dor. Mas hoje o Senhor trouxe para curar. Hoje o Senhor trouxe para curar. Hoje o Senhor trouxe para sarar. Hoje o Senhor trouxe para mudar. Hoje o Senhor trouxe. Está sendo derramado agora um bálsamo sobre estes corações. Eles sabem o que precisam fazer. Eles sabem o que precisam fazer. Eles diziam que não tinham condição, que não tinha força. Mas hoje são revestidos de força. São revestidos de força. São revestidos de força. Fortaleza. E eles irão perdoar. Irão pedir perdão. Porque o perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. O Senhor está derramando um bálsamo. E o Senhor está derramando um bálsamo. O Senhor está derramando um bálsamo. O Senhor está derramando um bálsamo. Enfermidades no corpo serão curadas. Enfermidades no corpo serão curadas a partir da cura na alma. A partir da cura na alma. A raiz da amargura será desfeita agora. Interrompido o seu crescimento. Acabou. Acabou. Você está sendo curado, transformado. E você, a partir deste dia, você vai ver uma tão grande transformação e uma tão grande prosperidade. Você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Famílias serão renovadas. Aquele pai distante
Aquele pai distante vai voltar. Haverá mudança. Haverá uma transformação. Porque o Senhor está assinando isto. Porque o Senhor, Ele tem prazer em te ver feliz. Seja abençoado e próspero em nome de Jesus. Pastor. Sem você.